Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta sexta-feira. Ministro-chefe da Casa Civil rebate críticas sobre cortes nas verbas da educação. Violência no interior. Criminosos invadem cooperativa, posto de gasolina e bancos em Garruchos e Charrua. Quarta edição do Noite dos Museus espera movimentar cultura de Porto Alegre. Começa na capital o Open Gaúcho de Futevôlei e a RDC te mostra todos os detalhes. E mais as notícias da dupla Grenal e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. O ministro-chefe da Casa Civil participou hoje de um encontro com gestores de empresas de rádio e televisão do Estado. O gaúcho Onix Lorenzoni falou sobre a reforma da Previdência e os cortes das verbas para a educação. O ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, esteve presente hoje aqui no Rio Grande do Sul, no 16º Seminário da Sindirádios, e falou um pouco na rápida coletiva de imprensa sobre a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. Ele garantiu que a reforma da Previdência vai ser aprovada nos 2 turnos e, com isso, objetivar, então, uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais na economia brasileira. Nós vamos aprovar a reforma da Previdência em primeiro e segundo turno, Câmara e Senado dentro do primeiro semestre e com uma potência fiscal superior a 1 trilhão. O ministro também tratou da polêmica envolvendo contingenciamento de gastos na educação. O governo sempre falou de contingenciamento. O que é contingenciamento? Contingenciamento é guardar, é poupar. Não é eufemismo nenhum. E eu vou te explicar. É eufemismo. Na tua casa, quando tu inicia uma viagem para fora da tua casa, o que tu faz? Tu guarda um certo recurso. Tu gasta tudo nos primeiros 3 dias da viagem, se a tua viagem tem 10 dias, ou tu contingencia os teus recursos para gastar no 7º, no 8º, no 9º, no 10º. É isso. No momento em que nós, ao criarmos um sistema de capitalização, em 6 a 7 anos o Brasil chega aos 20% do PIB, nós vamos poder sustentavelmente crescer 3% ao ano. O Congresso brasileiro, ele é verde e amarelo, o Congresso brasileiro sabe da responsabilidade que tem, o projeto não é para o governo Bolsonaro, o projeto é para o país chamado Brasil. Após a coletiva, o ministro falou para profissionais de radiodifusão sobre o panorama político do Brasil, incluindo as reformas propostas pelo governo. Guilherme Macalossi acompanhou a coletiva e toda a atividade. O que achou da fala do ministro? Boa noite. Boa noite, Carla. Eu achei que o ministro estava fingindo aquele estado que é bastante conhecido, que é o estado de autismo, né? Porque ele garantiu a aprovação da reforma da Previdência por larga margem. Ora, ministro, olhe no seu entorno, né? Hoje mesmo o governo está investido de uma enorme crise auto-infligida por causa de um texto que o presidente resolveu distribuir através das redes sociais. Está todo mundo extremamente pasmo com o fato de que o governo parece caminhar para a autoimplosão. Ao contrário dos 308 votos que o senhor acredita que terá para a reforma da Previdência, semana passada o ministro da Educação foi convocado com esses 308 votos contra o governo. Portanto, não há votos para aprovação nem da reforma da Previdência e nem de coisas menores, como, por exemplo, a reforma administrativa, que eu comentei semana passada, que poderá, em virtude deste contexto, ficar a ver navios e o governo voltar a ter 29 ministérios. Contingenciamento de recursos significa que a gente economiza para gastar no final? É o que o governo está dizendo, que os recursos para a educação, na realidade, estão sendo segurados e que se houver realização da arrecadação, então este dinheiro será liberado. O problema é o seguinte, não é a palavra contingenciamento ou corte, é como o governo faz a tradução disso para a sociedade e a forma foi absolutamente atrapalhada, como tudo o mais constante nesse governo. Só uma nota curiosa, era engraçado ver o Onix Lorenzoni se segurando para não explodir. As perguntas eram feitas e ele fazia assim, ó.
E daí ele respondia, você estava à flor da pele. O assunto da educação é o tema do Cruzando, daqui a pouco às 10h30. 10h30. Obrigada, um bom programa, um bom final de semana. Obrigada, Carla. Boa noite. Boa noite. A gente segue agora falando de polícia. A polícia investiga um ataque a uma cooperativa e a um posto de combustível em Garruchos, no noroeste do estado. Pelo menos 4 criminosos invadiram uma cooperativa e fizeram os funcionários de reféns, além de levar dinheiro e materiais como uma motosserra. Depois, os bandidos entraram em um posto de combustível e agrediram um funcionário, enquanto os comparsas mantinham clientes como reféns do lado de fora. Na fuga, a quadrilha disparou contra um grupo de moradores e baleou um homem de raspão. Ele não corre risco de vida. Já em Charrua, no norte do estado, 2 homens vestidos como agricultores assaltaram um banco de uma cooperativa. Eles passaram tranquilamente pelo detector de metais. A dupla iniciou o ataque com ameaças verbais, sem mostrar armas. Funcionários e clientes foram isolados em uma sala no fundo do banco. As vítimas ficaram presas no espaço por cerca de 1h30, quando conseguiram arrombar a fechadura e acionar a polícia. 2 das principais avenidas de Porto Alegre terão alteração no trânsito neste final de semana. A repórter Thaís Castro traz ao vivo as informações. Boa noite, Thaís. Olá, boa noite. Começamos com as informações do trânsito. 2 vias ficam bloqueadas a partir desta sexta-feira na capital gaúcha. Começamos pela Avenida Mauá, que fica bloqueada até às 3 horas da tarde deste sábado, da rodoviária até o mercado público, para a colocação da nova camada de asfalto. Os agentes da EPTC estarão orientando os motoristas. Outra via que fica bloqueada é a Edivaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, entre a Rótula das Cuias até a Avenida Ipiranga, para a realização de um evento musical que acontece na noite deste sábado. E os agentes da EPTC também estarão orientando os motoristas. E a gente segue direto do estúdio com você, Carla. Obrigada, Thaís. Agora a gente vai falar sobre a previsão do tempo. Vamos ver como fica o clima em algumas regiões do estado para este final de semana. Em Porto Alegre, na região metropolitana, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Estância Velha, no Vale dos Sinos, sol e nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Capão da Canoa, no litoral norte, também tem sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Farroupilha, na Serra, os termômetros variam entre 13 e 21 graus. Sol de manhã e pancadas de chuva ao longo do dia e à noite, mínima de 13 e máxima de 21 graus. O sol aparece de manhã em Uruguaiana, na fronteira oeste. À tarde e à noite, pancadas de chuva, mínima de 16 e máxima de 24 graus. No domingo, Porto Alegre tem sol com algumas nuvens e tempo sem chuva, mínima de 16 e máxima de 25 graus. A chuva também não deve aparecer em Estância Velha, que tem sol com algumas nuvens durante o dia e temperatura variando entre 16 e 25 graus. Capão da Canoa tem sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Farroupilha, os termômetros variam entre 15 e 21 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Uruguaiana tem sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 17 e máxima de 21 graus. Vamos a um rápido intervalo e na volta você vai ver a cobertura exclusiva do Open Gaúcho de Futevôlei e mais arte sob as estrelas. Porto Alegre recebe a 4ª edição da Noite dos Museus. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. E começou hoje o Open Gaúcho de Futevôlei, que traz a Porto Alegre os principais nomes do esporte do Brasil e do mundo. E quem nos traz todos os detalhes ao vivo é o Rei das Areias, nosso repórter Guilherme Paz. Hoje foi só futevôlei feminino, amigo, como vai?
Boa noite, Carla, todo mundo da RDC TV. Pois é, tô aqui nas areias da Itz Esportes Eventos, na rua Dona Margarida 888. É um torneio com cerca de 300 atletas aberto ao público. E tem aquela campanha futevôlei por 1 quilo. Pode trazer sim um alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível. Tá rolando agora a semifinal da categoria feminina. Essa sexta-feira foi apenas a feminina. Amanhã a gente tem a intermediário, tem a master e tem a pro também. A torcida tá ao delírio, o jogo está 9-7 para decidir a vaga com as cariocas, com a Júlia e também com a Kati Guedes. Aqui das areias do Itz, tá passando os melhores atletas do mundo, o Vinícius e o Paraná. O Vini e o Paraná, uma dupla imbatível, 1 ano e meio sem perder na competição de futevôlei. Já jogaram em Barcelona, já jogaram na China. Recentemente jogaram na Tailândia e olha, estão invictos, mas esse será o primeiro torneio onde a dupla será separada. Porque assim como a RDC, buscando valorizar o esporte gaúcho, a organização do torneio pediu para que todos os atletas de fora do estado, joguem com uma dupla gaúcha. Então será Tite Paraná e o Rica ao lado do Vini. Com as informações aqui do Open, Guilherme Paz. Não, Gui, me conta mais como é que vai ser nossa cobertura amanhã e principalmente no domingo, na grande final do masculino, com cobertura e transmissão ao vivo aqui da casa. Guilherme? Oi. Eu quero saber de domingo, menino, como é que vai ser a grande final masculina com transmissão ao vivo aqui da casa, mega estrutura, Paulo Brito, Ribeiro Neto, todo o time completo aqui do esporte. Como vai ser essa cobertura? Conta pra gente. Pois é, Carla, pro pessoal de casa, né, o ao vivo é sempre assim, aquela questão do fone também. Seguinte, amanhã tem transmissão da RDC, das categorias, mas é apenas nas redes sociais. Começa ao meio-dia e vai até a meia-noite, quando vai rolar a grande final. E no domingo, a gente tem a categoria livre, a categoria profissional, com esses atletas que eu te disse, que começa às 6 horas da tarde e vai até às 8h30 da noite. A gente vai transmitir uma cobertura com o Ribeiro Neto, o Ravelli Veiga, que será o comentarista especializado em futevôlei, e narração, né, nada mais, nada menos, de Paulo Brito, das 6 horas da tarde, da semifinal 1, da semifinal 2 e da grande final, que, olha, tem R$10 mil em prêmios nessa categoria. Muito essas meninas aí atrás de ti, hein? Nossa, parabéns, um bom trabalho. E muito. Olha a raça, a vontade delas. Tá uma coisa muito incrível. A torcida não é em grande peso ainda, mas a organização tá esperando amanhã em cerca de 4.000 pessoas. E as meninas estão dando show. É uma modalidade, eu vou abrir o jogo assim, né? O treino futevôlei é 80% meninas treinando. Aqui no torneio também são cerca de 60 atletas do naipe feminino que estão participando, né, desse evento. Muito legal. Vamos acompanhando então durante todo o final de semana e você aí de casa não pode perder nenhum minuto nessa transmissão. Vamos pegar um dos pontos aqui, tá? Vamos pegar um ponto completo aí. Ó, saiu. É isso, Carla. Não, do Itz Esportes Eventos com o Open Gaúcho de Futevôlei, Guilherme Paz. Obrigada, Gui, mais uma vez, e você não pode perder nada dessa transmissão. Agora a gente continua falando de futebol, mas o futebol de campo, né? E informações da dupla Grenal. Fora do jogo contra o Ceará por suspensão, o zagueiro Kahneman, do Grêmio, deve desfalcar também a seleção da Argentina na Copa América. Para quem está em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, mas classificou na Libertadores, a situação parece que só pode melhorar. O Grêmio daqui a pouco vai decolar. Que tem que ficar preocupado que tá lá embaixo e de repente acho que não pode decolar. Mas alguns voos que estão decolando podem sofrer alguma turbulência. Esse é o caso do Grêmio, porque o zagueiro Kahneman deve ficar de fora dos gramados por cerca de 6 semanas, com uma lesão em uma vértebra da coluna. Além de perder 7 jogos do tricolor, deve ser cortado da Copa América. Para suprir a sua carência, o Grêmio já tem o seu nome preferido. Ele é David Braz, que atuou no Santos, no Brasil, e atualmente está na Turquia. A gente tem conversado, tem trocado ideias. O David Braz, sim, é um nome que eu pedi para a diretoria. Estão conversando. Essas coisas não se resolvem, né, da noite para o dia, até porque ele está no exterior.
Então tem que aguardar. O tricolor pretende adquirir os direitos do David Braz por empréstimo junto ao Santos, time que tem os direitos do zagueiro. Mas para liberar David, o time paulista pediu o atacante tricolor Marinho em troca. Quanto ao Marinho, isso chegou através da imprensa de São Paulo. Eu não sei o que o Santos pensa sobre isso. No momento que o Santos, o clube, se manifestar, a gente pode dar a nossa opinião do lado de cá. Dentro de campo, Walter Kahneman estaria fora de qualquer jeito da partida contra o Ceará no domingo. Então seu substituto será Michel, que é volante, mas jogará pelo lado esquerdo da defesa tricolor. O Grêmio mais cedo, mais tarde, ele vai para o lugar dele, que é na parte de cima da tabela. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato muito difícil, então você precisa sempre somar ponto ou pontos fora de casa. Com Michel, Luan e Juninho Capixaba no time titular, o Grêmio busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro em Fortaleza para sair da zona de rebaixamento. Mas isso não quer dizer que se o Grêmio não conseguir o resultado esperado diante do Ceará é porque está tudo errado. Não, o Campeonato Brasileiro, volto a repetir, não tem jogo fácil, mas volta a afirmar. Não precisa ser contra o Ceará, mas daqui a pouco o Grêmio vai para o lugar dele na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de ganhar do Cruzeiro no último final de semana, o Internacional busca uma nova vitória contra o CSA neste domingo para se aproximar ainda mais do topo da tabela do Brasileirão. O CSA está na 17ª posição no Brasileirão, mas não se engane, esse duelo não vai ser fácil para o Inter. Só nesse ano, em 4 rodadas de campeonato, o time alagoano já arrancou empates contra Palmeiras e Santos. É um time muito compacto, um time muito bem organizado, um time que cumpre bem as funções, que está cumprindo bem as funções defensivas, o que torna o jogo bem difícil, porque você tem que ter qualidade para construir. Contra o time alagoano, o Colorado vai usar a sua grande força, o fator Beira-Rio, onde o Colorado tem 74% de aproveitamento em 2019. São 9 vitórias e apenas 2 derrotas, sem contar grandes atuações contra Flamengo, River Plate pela Libertadores e Cruzeiro. Porque se tu ganhar todos dentro, que são 19, né? Dá quase 60 pontos. E se tu empatar todos fora, tu teria sido campeão ano passado. Nós quase fizemos isso. Uma regularidade de 2 pontos por rodada. Mas olha a importância da vitória. O destaque contra o time de Alagoas fica para Rodrigo Lindoso, que fará o seu 4º jogo seguido como titular. Isso acontecerá porque o dono da posição, Rodrigo Dourado, ainda se recupera de uma lesão no joelho. Eu costumo dizer que o time estando bem, o time tendo uma solidez, ele também facilita para que o jogador possa jogar melhor, possa desenvolver a sua qualidade, né? Num time onde as coisas estão difíceis, você não está conseguindo os ajustes coletivamente, também individualmente prejudica o jogador. Dentro das 4 linhas, as únicas ausências para o duelo contra o CSA são justamente Rodrigo Dourado e Patrick, com dores na coxa. Assim, o time colorado no domingo deve ter Lomba, Zeca Moledo, Cuesta e Iago, Edenilson, Rodrigo Lindoso e Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Cabe a nós, dentro daquilo que apresentar, e se a proposta for essa, ter tranquilidade, porque a vitória ela pode vir com 30 segundos, com 20 segundos, 30 segundos de jogo, no 1-0, como pode vir aos 89, dependendo da situação, da dificuldade que o CSA nos criar. Ribeiro Neto está ao vivo aqui conosco e esse é um jogo que o Inter não pode nem cogitar não ganhar. E exatamente pela diferença das duas equipes, né? E porque o jogo é no estádio Beira-Rio. Tem todo um ponto de interrogação, vou dizer assim, né? Que é o desempenho do Inter contra os times médios e pequenos, né? Já que o Inter vai muito bem contra os grandes, do mesmo tamanho do Inter, e vai mal contra os pequenos, é uma herança desde o ano passado. O Odair falou certo, o gol pode acontecer a qualquer momento, ou até não acontecer, vai depender muito da produção do Inter, um pouco de paciência, e aí se entra um pouco da característica do time, que o Inter é um pouco mais de jogar marcando e sair em velocidade. Vai ter que ajustar isso, e talvez a presença do Nonato e do próprio Lindoso, né, querendo ou não, pode ser uma coincidência positiva para ajudar o Inter. No caso do Grêmio, é um pouco mais complicado. Não viajaram o Luan, Maicon, Tardelli, o próprio Paulo Miranda, que estava machucado, o Kahneman está suspenso.
E ainda assim o Renato veio com um discurso tirando o peso do jogo. Eu só espero que isso seja externo, porque o Grêmio está devendo e muito, teve um início de Campeonato Brasileiro vexatório e já está a 8 pontos do líder. Então ele é obrigado a vencer. Então eu sei que o discurso do Renato, se não acontecer, vai ser o mesmo. Ah, não, o Grêmio daqui a pouco vai decolar. Às vezes não decola, viu? Uma palavrinha do futevôlei. Jogas? Não. Esse presente eu não vou dar para o telespectador nem para o seguidor. Mas o presente da RDC é a partir de amanhã pela live do nosso Facebook, já com os jogos lá na ITS, né? Na Rua Margarida 888, aqui no bairro Navegantes. E no domingo, sim, com a narração do Paulo Brito, a partir das 6 da tarde, a transmissão das finais do Gaúcho de Open de vôlei, mas que na verdade reúne os melhores jogadores brasileiros da modalidade. Legal, que golaço, né? Vai ser ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Bom final de semana para todo mundo aí. Obrigada, querido, Valeu. mais uma vez. Bom, Uma Noite no Museu. Parece nome de filme, mas é realidade. Neste sábado, a capital recebe mais uma edição do projeto Noite dos Museus. A Casa de Cultura Mário Quintana e o Museu Iberê Camargo são alguns dos lugares que estarão abertos à visitação noturna. Desde 2016, Porto Alegre realiza a Noite dos Museus, como uma forma das pessoas redescobrirem os espaços culturais e a vida noturna da cidade. Neste ano acontece a 4ª edição da Noite dos Museus. 14 espaços culturais em Porto Alegre estarão abertos à visitação do público. Nesta edição, a Fundação Iberê Camargo traz 2 exposições inéditas no Rio Grande do Sul. O destaque é para Spider, da artista francesa Louise Bourgois. A famosa aranha gigante é um autorretrato de sua infância, traumas e a relação com a mãe. O público também poderá prestigiar o projeto Yumanai, da artista brasileira Angélica Das. O trabalho trata das nuances e diversidade de cores da humanidade e faz parte da 12ª edição do Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, o Festifoto. Já no Museu de Arte Contemporânea, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana, o destaque vai para o experimento Subterrânea, que é composto por 40 obras de 12 artistas gaúchos. A mostra conta a história do ateliê Subterrânea que movimentou a cena artística da capital, no subsolo de um prédio na Avenida Independência. Para quem faz parte da organização das exposições, a expectativa é grande. É incrível dar vida ao centro à noite, quer dizer, a maioria dos espaços são aqui pelo centro histórico, né, ou proximidades. Levar as pessoas para a rua à noite, que também já é uma coisa que está cada vez menos comum, para ver arte, experienciar eventos culturais, é muito incrível, né? E acho que vai ser um sucesso. Em todas as edições, a iniciativa já mobilizou mais de 100 mil pessoas. Para saber mais sobre os locais que estarão abertos para visitação, acesse o site noitedosmuseus.com.br. O Jornal da RDC fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Aproveite e não esqueça, domingo, transmissão ao vivo das finais do futevôlei. Uma boa noite e um ótimo final de semana.